noite, bom dia ou boa tarde, depende da hora que você está assistindo esse vídeo. Quero te convidar para compartilharmos juntos mais uma vez a palavra de Deus e dessa vez vamos ler a primeira carta de João no capítulo 3, versículos de 1 a 10. 1 João capítulo 3, de 1 a 10, essa carta fica quase no final da Bíblia, lá bem perto do livro de Apocalipse. Diz assim: Vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos de fato seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser, porém sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus, porque o pecado é a quebra da lei. Vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que ele não tem nenhum pecado. Assim, quem vive unido com Cristo não continua pecando. Porém, quem continua pecando nunca o viu e nunca o conheceu. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa. E ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Então eu quero falar com você um pouquinho hoje sobre pecado, amor e pureza, baseado nesse texto da Bíblia que nós acabamos de ler. Então veja, são três as definições que nós precisamos entender. O primeiro delas é pecado. O que é pecado? A Bíblia diz que o pecado é a quebra da lei. A lei foi feita para que nós possamos obedecer. A lei foi feita para regular o comportamento social das pessoas, o seu relacionamento com autoridades, com o cidadão e assim por diante. São várias as definições sobre a questão da lei. Então veja, a lei foi feita para ser cumprida e existem vários tipos de códigos que expressam a lei de cada segmento que pretende regular um certo comportamento ou conduta. E aí veja, quando a Bíblia diz que o pecado é a quebra da lei, nós precisamos entender que toda vez que nós desobedecemos uma lei ou infringimos uma lei, isso gera em nós consequência. Exemplo disso é o Código de Trânsito. Se ali diz que eu não posso avançar o sinal vermelho, se ali diz que eu não posso cortar um carro em faixa que não permite, tudo aquilo poderá gerar para mim sanções. Por quê? Porque eu quebrei a lei. Então assim é a nossa vida. Quando quebramos a lei de Deus, aquelas que estão estabelecidas na palavra de Deus, nós chamamos de pecado. Não chamamos de infração, não chamamos de crime, não chamamos de qualquer coisa dessa natureza jurídica, mas nós chamamos de pecado. Então, obviamente, é a lei de Deus. Mas o que nos leva a pecar, irmãos? O que nos leva a pecar é a cobiça, é o desejo da carne que nos induz ao pecado. E toda vez que nós inclinamos o pecado e deixamos de obedecer a Deus, nós estamos errando. Obviamente, a lei que Deus constrói, a lei que Deus deixa para nós, a lei que Deus faz, é para o nosso bem, é para o nosso bem, é para o nosso bem. Então, mas veja, eu preciso entender que todos nós somos pecadores e que todos nós somos limitados e todos nós erramos. Mas o que a Bíblia tem para dizer para mim, por exemplo, no versículo 8 é: quem continua pecando pertence ao diabo.
E quando a Bíblia fala sobre pecado, fala sobre um pecado que é continuado, persistente. Eu sei que é errado e continuo praticando. Eu sei que não posso, eu sei que não devo e continuo fazendo. Nunca me conserto. E aí eu tenho prazer no pecado. Eu passo a deixar de ver aquilo como pecado. Exemplo disso que nós podemos citar é a corrupção. Algumas pessoas se elegem em funções públicas, em funções políticas, e aí passam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos se corrompendo e se habituaram com isso. E querem se reeleger porque querem continuar roubando, continuar corrompendo, continuar furtando de cofres públicos e de pessoas. Então, esse tipo de pecado, gente, é um pecado que tem continuidade, as pessoas têm prazer em pecar. E aí a Bíblia diz: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo ah, ele peca desde a criação do mundo. Então, esse é o nosso primeiro conceito, pecado. O segundo conceito, ele é amor. O que a Bíblia fala sobre amor? A Bíblia diz, lá no primeiro versículo que nós lemos dessa carta de João, como é grande o amor do Pai por nós. Perdão. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos. O amor de Deus, ele não tem limite. O nosso amor, muitas vezes, ele pode parecer limitado a um amigo, a um familiar, a um cônjuge, mas o amor de Deus não tem limite. O amor que levou o Filho de Deus, Jesus, a morrer numa cruz por nós, sendo nós extremamente pecadores. O ser humano que o condenava, o ser humano que o açoitava, no final Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Amor é sentimento, mas amor também é prática. E aí nós entendemos que Deus é amor. Deus é amor. É isso que a Bíblia fala sobre Deus. E o nosso terceiro conceito, precisamos ser breves, né, nessa palavra, porque o tempo é curto. O nosso terceiro conceito é pureza. O que é pureza? É não estar contaminado. Alguma coisa que é pura é porque não foi contaminado. Veja, por exemplo, você pega 1 litro de leite, aquele branquinho, e coloca numa leiteira, numa vasilha. E uma gota de café que você deixa pingar, ou de um chocolate, uma colherzinha de chocolate que você deixa pingar, aquela pureza, aquela brancura do leite vai sofrer uma tonalidade na sua coloração, ou uma coloração na sua tonalidade, né? Invertir. Então veja, isso é pureza. Quando nós somos puros, não somos contaminados. Não cabe em nós a mentira, a desonestidade. Não cabe em nós acusações. Não cabe em nós intrigas, fofocas e roubos e adultérios e coisas desse tipo, quando vivemos em pureza. E para vivermos com Cristo, precisamos deixar o pecado, fugir do pecado e abraçar a Cristo. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus nos livrou e nos purificou de todo pecado. Então nós não queremos e não temos o direito de viver pecando, de viver na prática do pecado, porque não somos filhos do diabo, somos filhos de Deus. E aí eu preciso ver onde está o meu erro, aonde é que eu estou pecando continuamente e preciso interromper isso. E preciso parar com isso, porque Jesus me chama para ter uma vida pura. Eu sou pecador, mas Ele me ama e por isso eu preciso buscar uma vida de pureza. E que essa seja a nossa meta e que esse seja o nosso desejo todos os dias, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por Tua palavra, muito obrigado por entendê-la, muito obrigado por poder abrir a Bíblia e ler. A Ti entregamos, Pai, essa palavra, que possa achar lugar em cada coração que nos ouve. Paizinho, no nome de Jesus, eu te peço, visita cada ouvinte nosso, visita, Pai, liberando a cura sobre cada vida, sobre cada lar, liberando, Senhor Deus, o amor, a motivação, o desejo de continuar e vencer. No nome santo de Jesus, nosso Senhor e Salvador, é que nós a Ti oramos e agradecemos hoje e para sempre. Amém. No nome de Jesus, foi bom estar com você.
Fica na paz de Cristo, meu irmão. Desejo para você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Um beijo no seu coração.